Olá, eu sou o professor Gilson de Matos e para mim é um privilégio ter você aqui comigo para juntos estudarmos novamente a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E hoje eu quero tratar de um tema um pouco mais abrangente que tem muito a ver com a história também, que é o renascimento do Estado de Israel. E para isso nós vamos gastar mais de uma aula. Então eu peço a tua compreensão que hoje eu faço uma parte da exposição e nas próximas aulas a gente estará complementando para que fique bem esclarecido o renascimento do Estado de Israel. As fontes de pesquisa que eu utilizei, dentre outras obras, foram A História dos Hebreus, de Flávio Joseph, O Despertar de um Estado, de David Ben-Gurion. Este autor foi o primeiro governante do Estado de Israel no período contemporâneo. A geopolítica de Israel para com os palestinos, este é um artigo científico que eu mesmo tive que escrever para uma especialização que eu fiz na área de geopolítica. Também consultei os canais do YouTube, especialmente da BBC de Londres, especialmente não, exclusivamente os canais da BBC de Londres, que tratam dos conflitos no Oriente Médio. E também pesquisei o site do Brasil Escola como fonte de pesquisa aí para datas e dados estatísticos também. Eu sou formado em Geografia e História pela Universidade Federal do Paraná e também estou concluindo agora também a Faculdade de Filosofia pela Uninter. E já algumas pós-graduações e um bom tempo trabalhando neste ramo do conhecimento. Então, para mim é um privilégio poder compartilhar com vocês esses assuntos. O texto bíblico base está em Isaías, capítulo 66, versículo 8, quando nos diz assim: Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Vamos contextualizar um pouco este momento que estamos falando. No ano de 63 a.C., as forças romanas invadiram o território que pertencia aos judeus e impôs a paz romana. Subjugando desta forma os hebreus, eles aceitaram por um bom tempo o domínio romano, até porque não tinham nem como resistir ao império que então dominava boa parte do mundo. Mas no ano 37, aliás, 37 anos depois da crucificação do Senhor Jesus, ou seja, no ano 70 da era cristã, os judeus se rebelaram terrivelmente contra os romanos. E o general Tito veio até Jerusalém e destruiu completamente a cidade de Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém, onde eles faziam os atos de sacerdócio, onde eles cultuavam ao Deus ainda na condição do judaísmo. E, enfim, mais de 1 milhão de pessoas perderam as vidas entre os combatentes romanos e, principalmente, grande maioria, soldados judeus que lutaram contra os romanos. Passado algum tempo depois de imposição à força da paz, novamente em 135 depois de Cristo, o imperador romano volta a mandar forças militares para novamente subjugar um ato de rebelião dos judeus. E desta vez, praticamente foi exterminado o povo de Israel, quase à beira do extermínio. O Estado de Israel deixou de existir naquela ocasião, houve a segunda diáspora, que é a dispersão do povo judeu pelo mundo, e Adriano, de tanta raiva, tanto ódio que ele ficou da rebelião dos judeus, que ele expulsou o povo daquele território, deixando uma minoria, alguns poucos milhares de agricultores e pecuaristas na região, pastores de ovelhas que não ofereceriam perigo ao Império Romano, deixou esses poucos milhares de judeus ali e deu àquela terra o nome de Filistine, justamente para afrontar os judeus, dando a ela o nome
de terra dos filisteus, que era justamente os arqui-inimigos do povo de Israel. Então, a história de Israel, ela foi pautada na antiguidade em base de sangue, de dor, de muito sofrimento. Essa diáspora custou aos judeus milhares não, mas centenas e centenas de anos de perseguição, de ódio, de discriminação pelas diversas terras onde andaram, especialmente norte da África, Oriente Médio e também por toda a Europa. Depois de séculos de perseguições, já no século XIX, Theodor Herzl, esse jornalista austro-húngaro, ele promove um movimento, ele sente na própria pele, na sua família, o antissemitismo que havia na Europa, o desprezo, o ódio aos judeus, e ele, como um bom judeu, como intelectual que era, resolve iniciar um movimento de retorno dos judeus da Europa para a sua terra natal. Esse movimento chamou-se sionismo, o retorno a Sion. Sion, ou Sião, aquela montanha, aquele monte que existe lá em Jerusalém. Este movimento, inicialmente, dava 3 hipóteses: ou o retorno a Sião mesmo, lá na Palestina, ou ainda a criação do Estado de Israel em Uganda, que era um território colonizado pelos britânicos na África e que hoje é um país lá no leste da África. Também cogitou-se essa hipótese, porque os britânicos dominavam a região e poderiam, de certa forma, permitir que os judeus migrassem para lá. Ou ainda aqui do nosso lado, na Argentina, porque a Argentina justamente tinha e ainda tem a maior colônia judaica de toda a América Latina. Então também cogitou-se construir o lar nacional dos judeus aqui no país vizinho nosso. Mas no final acabou sendo mesmo por razões históricas e também, eu entendo particularmente, por condução das mãos de Deus, esse povo optou por retornar mesmo a Sião. Então o sionismo foi este movimento que começou no século XIX, em meados do século XIX, e que no início do século XX já estava bastante avançado. Os judeus começam então uma migração em massa, sentindo a perseguição na Europa, começam a migrar na medida do possível para a terra da Palestina. Naquela região havia, no início da Primeira Guerra Mundial, cerca de 85 mil judeus e mais de 400, 500 mil árabes que já habitavam aquela região. Veja, muito interessante salientarmos, não existia um país chamado Palestina. Os judeus não expropriaram ninguém, não tiraram nenhum país dali, nenhum estado, nenhum governo, não invadiram a terra de alguém, mas eles estavam promovendo o retorno à sua terra, a terra dos seus antepassados, onde inclusive já existiam milhares de judeus, por mais que fossem minorias, mas ainda permaneciam lá. E os palestinos que habitavam aquela região, na verdade, não eram uma etnia chamada palestinos, e sim árabes oriundos do Egito, da Transjordânia hoje, a Jordânia, o reino da Jordânia de hoje, e também da Síria, este país que hoje está numa grave crise política e guerra civil. Esses povos árabes é que habitavam aquela região. Pois bem, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, milhares e milhares de judeus migraram, devido às inúmeras perseguições na Europa, migraram, compravam terras dos árabes, terras que estavam disponíveis à venda, eles compravam e começaram então a cultivar, a colonizar novamente aquela região que no passado pertenceu ao seu povo. Aumenta, logicamente, as escaramuças com os árabes, então começam os problemas entre os judeus migrados da Europa e com os árabes que já habitavam também aquela região, começam os diversos conflitos. E neste mesmo contexto, havia ainda um outro conflito gigante na Europa, que era o neocolonialismo. Grandes impérios que haviam feito colônias, inclusive aqui nas Américas, estavam novamente em confrontos por causa da África, por causa de partes da Ásia, inclusive o Oriente Médio, que nesta ocasião estava sob o domínio do Império Otomano. Mas no contexto da Primeira Guerra Mundial, os judeus, os ingleses, como parte dos grandes vencedores da guerra, ficam com o território
que agora conhecemos como Palestina e também como Estado de Israel. Vamos dar continuidade aqui, só para rever alguns números. Vejam, em 1940 havia mais ou menos 350 mil judeus que já tinham migrado da Europa para a Palestina, e ali já existia em torno de 700 mil árabes que também habitavam a área. Então, começou um conflito por territorialidade muito grande entre esses dois povos. Como eu falei, não existia um país chamado Palestina. Os judeus que migraram não exterminaram com um povo para criar o seu Estado, como tinham feito até lá na Antiguidade, quando Deus mandou que eles invadissem a terra de Canaã. Dessa vez não foi assim. Eles retornavam para uma terra que já entendiam que era sua, terra que, aliás, nunca tinham saído de todo, sempre ficou um remanescente, e estavam, então, dispostos a não abrir mão da sua terra novamente. Vejam, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial trouxe sérias consequências para a Europa. Uma das grandes consequências que impactou diretamente na criação do Estado de Israel foi o extermínio de 6 milhões de judeus lá na Europa, sob o governo nazista, sob o governo autoritário de um débil mental que governava a Alemanha e que acabou causando tanta desgraça a tantos povos na Europa. Aliás, é bom nós pensarmos, né, quem é a favor de ditaduras, de governos autoritários, é só olhar um pouquinho, pegar um livrozinho de história de 60 páginas, já começa a entender a desgraça que é cair debaixo de qualquer tipo de governo autoritário. Como dizia Winston Churchill, né? Eu não conheço nenhum sistema político bom, mas a democracia é o menos pior de todos, ainda com todos os seus percalços. Mas esse é só um parênteses. Em 1939, quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra já estava debilitada porque ela foi a grande líder da Primeira Guerra Mundial. Vencedora na primeira e vencedora também na segunda, mas estava já muito debilitada e ela não conseguiu manter o domínio sobre os seus territórios coloniais. Tanto é que depois da Segunda Guerra Mundial, vários países na África e também na Ásia conquistaram sua autonomia, sua soberania, conquistaram sua independência. E não foi diferente com o Estado de Israel. A própria Inglaterra, o governo britânico, reconhecendo isso, entra num acordo com a ONU e definem uma data para que os britânicos deixem o governo, que retirem suas autoridades daquela região da Palestina e deixem para os povos que ali habitavam, agora judeus e árabes também que já habitavam aquela região. Era então a promoção da criação de dois estados, o Estado de Israel e o Estado árabe, que seria então a criação do Estado da Palestina. Pois bem, esse fato aqui, especialmente quando a ONU decide através da resolução 181 pela criação desses dois estados, ela também dá uma outra, na mesma resolução ela diz também que a cidade de Jerusalém ficaria sob o governo da própria ONU, porque ali três grandes religiões mundiais, o cristianismo, o islamismo e o próprio judaísmo, sempre disputaram aquela região. Então, para evitar conflitos mais graves, a proposta da ONU era que a própria ONU, governasse aquela cidade. E os demais países, Israel e palestinos, cada um teria o seu espaço, seu governo, seu território próprio e sua soberania. Os palestinos, entendendo que toda a terra era deles, aqueles árabes que habitavam aquela região, não aceitaram a proposta de partilha da ONU. Já os judeus aceitaram a proposta e na tarde, na verdade, uma reunião que houve na tarde do dia 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion faz a proclamação do renascimento do Estado de Israel. Fato impressionante, com as dores de parto que sofria o povo judeu em todo o mundo, especialmente na Europa, depois de tanto sofrimento, tanta dor, na tarde do dia 14 de maio de 48, o líder da resistência judaica, dentro da terra da Palestina, chamado David Ben-Gurion,
proclama o nascimento do Estado de Israel. Vejam bem, Israel nasce no finalzinho da tarde, começo da noite do dia 14 de maio. Na madrugada do dia 15 de maio, 5 nações árabes invadem a terra de Israel. 5 exércitos, chamados de a Liga Árabe, declaram guerra ao recém-nascido Estado de Israel, ao quase feto Estado de Israel. Israel teria então um longo percurso pela frente para sobreviver como nação. Mas isto vai ficar para a nossa próxima aula, porque o tempo nosso é escasso. As dores de parto haviam se concretizado e Sião havia dado à luz seus filhos. Assim nós encerramos a primeira aula e na próxima aula, então, eu dou continuidade aqui de como Israel sobreviveu a partir de 12, 13 horas do seu nascimento, já sendo invadido por 5 exércitos inimigos. Como foi que aconteceu a sobrevivência do Estado de Israel e como essa nação se fortaleceu ao longo das próximas décadas em outras guerras, em outros conflitos bélicos que ocorreram naquela região. Muito obrigado pela sua atenção. Na próxima aula nós voltamos com esse tema.